Olá, mulher, seja bem-vinda e hoje eu vou ler para você um trechinho do livro Amar para Sobreviver, da Jay Graham, na parte em que ela fala justamente sobre o quê, né? Sobre mulheres que veem o mundo sobre a perspectiva masculina e o porquê disso, tá? Então, nesse determinado trecho do texto, ela fala o seguinte, que tem vários fatores, né, que favorecem o processo, principalmente do captor, que seria o homem enquanto grupo social, e a mulher enquanto refém de grupo social. Então, ela fala assim, um desses fatores é vantajoso para nós mulheres negar nossos próprios sentimentos, né? Porque eles só atrapalham a tarefa de cuidar dos sentimentos dos homens, que é o que devemos fazer para reduzir a violência masculina contra nós. Outro fator é o isolamento entre mulheres, que se deve em grande parte à formação de pares de um homem com uma mulher, que ficam separados fisicamente em domicílio. Existe ainda o isolamento ideológico das mulheres em qualquer perspectiva que não seja de um homem, devido ao controle masculino dos meios de comunicação, televisão, rádios e jornais. O isolamento físico e ideológico das mulheres indica que somos menos lembradas das nossas perspectivas e do fato de que a nossa perspectiva pode existir. A adoção da perspectiva masculina toma várias formas, como o desejo de ser homem ou de ser masculina, a preferência por filhos homens, sentimentos negativos sobre os nossos corpos, expectativas mais baixas para as mulheres e a ausência de sentimento de merecimento. Né? E ela fala exatamente sobre a questão do desejo de ser homem ou ser masculina. No papel de cativas da violência masculina, nós passamos a enxergar outras mulheres e a nós mesmos pelos olhos dos homens. Né? Ela dá um exemplo. A maioria das mulheres menospreza e algumas até odeiam o ser mulher, mesmo em nós mesmas. Né? As mulheres têm mais chance de querer ser homens do que o contrário. Tá? Então, o que a gente já pode tirar por aqui é que muitas vezes, quando a gente vê mulheres que eu digo que são agentes do patriarcado, que são as mulheres, né, que protegem, muitas vezes endossam a violência masculina, como ela fala ali dessa tentativa de negar os próprios sentimentos e fazer com que os homens se sintam confortáveis, né, além de tentar reduzir essa violência deles, a gente vê que não só essas mulheres agentes do patriarcado têm esse tipo de ação, a perspectiva masculina, né, como a gente tem um outro lado que muitas vezes essa mulher pode se identificar ou não como feminista, mas coloca uma lente para a sua vida próxima mesmo, que você vai ver o seguinte, né? Muitas vezes mulheres muito potentes, né? Ou mulheres que sim, são mais racionais e tudo mais, vão falar que ela é masculina. Ah, eu sou muito homem. Eu sou mais macho que muito homem. E não é. Você continua sendo mulher. Você continua sendo mulher. Seja feminilizada ou não, né? Seja numa atitude pragmática ou não, continua sendo mulher. Está exposta às mesmas violências, né, da estrutura social por ser mulher. Então, essa característica justamente de se identificar ou querer ser masculina, eu acho que é muito bem explicada aqui, né, porque é uma forma de, sim, negar os próprios sentimentos, nesse caso, né, e também de ainda ter essa perspectiva de mundo muito masculina, de ver o que, né, eu não estou de fato conectando com outras mulheres, eu vejo isso com frequência. Muitas vezes até de mulheres chamadas feministas, que elas falam que são feministas, mas daqui a pouco dizem que elas são masculinas, elas relatam isso, mas quando você olha de perto, elas não são, efetivamente. É só aquela coisa maquiada, tá? E são essas mesmas mulheres que muitas vezes estão reproduzindo rivalidade feminina e tudo mais. Isso não é uma crítica, é uma questão da gente observar e até observar os nossos próprios comportamentos, já que a gente tem uma estrutura social muito pesada, que é o que esse livro explica, né? Ele traz diversas explicações que são capazes de gerar essas reflexões mais profundas que fazem com que a gente possa mudar os nossos comportamentos. Então, eu acho que é bem importante que a gente comece a olhar. Eu estou, de fato, ali olhando o mundo pela perspectiva da mulher, né? Eu estou tendo comportamentos condizentes com isso, ou eu falo, mas na minha prática eu ainda estou reproduzindo muito machismo, eu ainda estou reproduzindo muita rivalidade. Porque essa mudança ela não é do dia para a noite, né? Eu digo que ela é diária, tá? Então eu vou deixar essa reflexão por aqui com esse livro que eu acho que ele é maravilhoso, tá bom? E que você possa compartilhar com outras mulheres e levar isso em debate também.